Fala, turma. Boa tarde. Vocês estão me vendo aí? Escutam Boa também. tarde, boa tarde. Fala, Gabriel. Boa tarde, meu querido. Bom também, o Gabrielzinho já deu boa tarde ali, então deve ser porque todo mundo deve estar ouvindo também, né? Ô, turminha, é o seguinte. Primeiro passo, eu não sei se todo mundo está aqui comigo desde o início do campeonato aí, segunda fase, mas é imprescindível que você primeiro... Então, é etapas, tá? Etapa, etapa, etapa. Primeira etapa delas. É muito importante que você veja o vídeo que eu coloquei para vocês lá no grupo do WhatsApp. E nesse vídeo eu te explico como resolver uma questão aberta, tá? Então lá eu falo com muita propriedade, devagar, parará, parará. Não dá para ficar falando isso toda aula, né? Porque senão a gente não consegue avançar no conteúdo, tá? Segunda etapa, é importante você ter todas as questões que eu disponibilizei impressas, tá? Foram duas listas até agora, uma com 55 questões e outra com 60 e alguma coisa, tá? Então, assim, já superamos aí uma quantidade grande de questões, então tem uma quantidade muito bacana para vocês se divertir do lado daí. Primeira lista são 55 questões, a segunda lista 64 questões, tá? Então, isso já dá um material muito vasto, extenso aí para você produzir para caramba, tá? A partir disso, depois que você tiver com esse material em mãos, é imprescindível que você treine, tá? A Universidade Federal de Uberlândia, ela liberou uma espécie de contestação, né? Então, o estudante ele resolveu as questões abertas de segunda fase e ele pôde contestar a nota que a UFO, que é a universidade nossa aqui, regional, ela atribuiu a cada questão do candidato, do estudante, tá? Assim, gente, nossa, eu vi umas questões, umas respostas muito mal organizadas dos estudantes. O que eu estou querendo dizer? Que antes de você ir para o processo, é importante você treinar. Porque se você não treinar, infelizmente, você será penalizado, tá? Então, tem estrutura bonitinha, etapa por etapa, de como resolver uma questão aberta, que eu disponibilizei isso para vocês num vídeo que está no meu canal. Tá? Se porventura você não tem esse vídeo em mãos, eu posso jogar de novo lá no WhatsApp, vocês têm que ficar no meu pé sobre isso, tá? Porque assim você vai ter um resultado satisfatório. Então, o momento de você dar o máximo possível é agora. Porque depois não adianta você ficar bravo, chateado, eu vou resmungar com a FUVEST, a USP, não, não, não. Você tem que pensar o seguinte, ou você sofre pelo sacrifício do estudo, ou você sofre pela a sua frustração de não ter passado. Então, são dois caminhos de dor que você vai percorrer. Então, aí está nas suas mãos qual desses dois caminhos que você quer seguir a partir de agora, tá bom? Tá bem. Olha só, eu vou começar agora a resolução das questões do livro Terra Sonâmbula, tá bom? Boa tarde, Adora. Bom, é o seguinte, tá aqui, ó. Opa, essa é a lista 2, eu preciso da lista 1. Lista 1 tá aqui pra gente, tá bem? Professor, isso tá no Word. Ah, pode ser no Word mesmo, tá? Mandei isso para vocês em PDF. Então, vou dar um Ctrl L aqui de localizar, Terra Sonâmbula, e aí eu acho rápido aqui, estou lá na questão de número 20, e a gente vai resolvendo aí, tá bem? Tá bem. Então, vamos que vamos. Bom, tá aí a pergunta, tá compartilhando aí, né, gente? De vez em quando esse Zoom dá um pauzinho aqui. Você vai aceitar pedidos das questões dos outros livros? Sim. Carlos, primeiro vamos nessa lista. Se tiver alguma dúvida sobre a questão dessa lista 1, fica à vontade, tá? Aí depois a gente passa para a lista 2, fica à vontade também. Mesmo porque eu não vou conseguir resolver todas com vocês, tá? Então entra o seu papel de fazer o dever de casa aí, né? E tirar dúvidas. Beleza, Carlos? Beleza. Então vamos lá. Seguinte, eu vou na pergunta primeiro. E aí depois eu leio o texto motivador aí, tá bem? Além das roupas, uma mala normalmente carrega, a mala encontrada contém também comida e cadernos. Tuari quer saber da comida. Mundinga se interessa pelos cadernos. O que os difere, o que os diferentes interesses dos personagens revelam sobre eles? Questãozinha boa, viu? Lembrando o seguinte, o Tuahir, ele é um personagem idoso. O Mundinga, ele é, também chamado de Gaspar, você sabe muito bem disso, ele é um personagem
jovem, novo. Tá bem? Tá bem. Vamos ler o texto? Então, você viu qual que é a pergunta, né? A pergunta é o comportamento dos dois referentes à mala, dentro da mala tem cadernos, revela sobre a conduta dos dois. Beleza? Beleza. Obrigado aí, Cecília Araújo, por estar com a webcam aberta. É sempre bom, né? A gente está do lado de cá sozinho, desamparado. Obrigado. Que você seja aprovada, menina, pela energia cósmica positiva para o mundo. Então vamos lá, senhora Cecília. Tá aqui, vamos resolver a questão, então, prof. Bora. Tá aí. Vamos ler o texto? Depois de fecharem o buraco, o velho puxa a mala para dentro do autocarro, que é o ônibus, né? Tuarri tenta abrir o achado e não é capaz. Convoca a ajuda de Mundinga. Abre, vamos ver o que está aí dentro. Forçam o fecho, apressados. No interior da mala estão roupas, caixas com comidas. Por cima, tudo estão espalhados. Por cima de tudo estão espalhados cadernos escolares. Gatafunhados com letras incertas. Olha o neologismo aqui, tá, gente? É uma característica do livro. E, inclusive, é uma característica que o senhor Mia Couto, ele aprendeu com o nosso ilustríssimo João Guimarães Rosa, tá? Todo mundo lembra aqui que é neologismo? Sim ou não? Neo, novo, logismo, palavra. Então, são palavras que ele, Mia Couto, criou, tá? Então, a palavra dele. Beleza? Beleza. Então a galera querendo entrar aqui, deixa eu aceitar aqui todo mundo, admitir todos. Beleza, foi. Bom, gente, eu vou ser direto ao ponto porque o nosso tempo é escasso. Você percebeu que o Mundinga, que é a criança, que é o menino novo, o miúdo, né? Os portugueses em Portugal chamam crianças de miúdo. O miúdo, ele quer ler os cadernos. Isto é, ele quer os cadernos porque naquela escrita existe o quê? Esperança. Aquela escrita é uma forma de fuga do real. Aquela escrita é um momento de liberdade. Aquela escrita dos cadernos é um momento de fantasia. Tem um professor da USP chamado Antônio Cândido que ele fala que o ser humano, sem fantasia, ele está condenado à morte espiritual. Então, Mundinga quer ler. Por quê? Aquela leitura também será uma forma de resistência à circunstância da guerra. Tá? Então, o Mundinga tem esperança, ele acredita no futuro e ele quer ler. E o Tuahir, ele é idoso, tá? Ele é velho e ele não tem esperanças no mundo. O Mundinga, Tuahir, ele quer comida, ele quer alimento para o corpo. O Mundinga quer alimento para a alma. Então, um só quer existir materialmente falando, empurrar a existência com a barriga, o velho. O Mundinga quer ler, repito, motivação, esperança, perspectivas novas, tá? Então, olha a diferença dos dois. Um é negativo, só quer comer, e o outro é positivo. Ele quer o quê? Ele quer experiências literárias, ficcionais, até para também ter um alimento que compense essa guerra que eles vivem ali. Beleza? Então, vocês perceberam que um é positivo e outro é muito negativo. Seria a ideia geral da resposta. Moçada, tem muita gente perguntando assim, prof, e as resoluções das questões? Meninos, as resoluções das questões serão feitas comigo. Eu não tenho a resolução das questões, eu não quero que esse material chegue na mão de qualquer um. Obrigado, Bruno, boa tarde. Eu não quero que esse material chegue nas mãos de qualquer um, eu quero prezar quem está aqui comigo. Quem está valorizando a aula, quem está valorizando o professor que está abrindo mão do tempo dele para ficar com a família, descansando, lendo. Eu já estou lendo os livros Silvestre 2024, entendeu? Então, eu vou prezar quem está aqui conosco. Por isso que não existem as respostas às questões, tá? Tuahir é idoso, acolhe e cuida de Mundinga. Ao preocupar-se com a comida, o velho mostra sua sabedoria e o espírito prático, buscando a sobrevivência em meio à guerra. Mundinga é jovem alfabetizado, busca alimentar seu espírito com palavras de Kinzo, sintetizando esperança. Está certo? Quem disse isso aqui foi a Vitória. Vitória, eu colocaria um tempero no início da sua afirmação aí sobre o Tuahir.
O Tuari tem sabedoria, tem tradição, concordo, mas ele tem muito pessimismo. Muito pessimismo. E é justamente a esperança do Mundinga que vai alimentar também essa motivação do Tuari para poder viver. E aí, o que é muito louco, né? A gente precisa do velho e do novo, um ajudando o outro, para que a gente consiga construir uma nova Moçambique. Tá bem? Tá bem. É ótima essa associação da importância da leitura. Beleza, isso mesmo. Depois você pode fazer as questões 11, 12, 41, 48 dessa lista. Ô, Carlos, vai me pedindo aí, eu vou começar pela 11 daqui a pouquinho, tá bem? Se essa questão já tiver sido resolvida, aí, Carlos, eu vou te pedir para voltar nos vídeos anteriores e ver, tá bem? Dou muito valor às suas aulas, que nos ensinam suas visões da obra. Ah, obrigado, Luciana. Ô, Carlos, já estou indo para a questão 11, tá? 11 e 12, que já está uma do lado da outra ali. Prof, você tem as apostas dos livros. Júlia, tenho demais. Na primeira aula eu comentei isso, tá? Eu vou jogar o link da primeira aula de novo para vocês lá no grupo, tá bem? Estamos na primeira ou na segunda? Primeira lista, tá? Já estou partindo para a segunda hoje. Beleza? Beleza. Vou fazer mais uma questão aqui do Terra Sonâmbula, e aí na sequência eu tento responder ali o senhor Carlos. Carlos. Estou pegando as melhores aqui, tá, gente? Deixa eu pegar aqui as melhores. Tem gente querendo entrar aqui até agora. Estou aceitando a galera entrando aqui. Vamos que vamos. 24, Terra Sonâmbula, explique o título. Moçada, alguém tem dúvida no título do livro Terra Sonâmbula? É a questão 24. Se não, eu já estou indo para 25. Legal 25, hein? 25 é legal. Título do livro. Bom, a galera diz que tem dúvida. O que seria Terra Sonâmbula? Vou ser direto ao ponto, tá? É a questão 24. Terra Sonâmbula é uma alusão a Moçambique, tá bem? Natália Moura, é uma alusão a Moçambique em guerra. Por que é sonâmbulo? Bom, aí é importante você imaginar o que seria sonambulismo. Sonambulismo é um estado em que o indivíduo não está nem dormindo e nem acordado. O que seria a terra sonâmbula? Terra sonâmbula é uma representação, é uma metáfora, né? Uma metonímia, na verdade. Criada pelo Mia Couto para falar de quê? De Moçambique, que vive um transe histórico por causa da guerra civil que eles viviam. Tá? Então, Terra Sonâmbula é uma alusão a Moçambique, que vive um período turbulento de guerra civil. Beleza? Seria isso. Isadora, já te respondo aí daqui a pouco, tá, bebê? Então vamos que vamos. Bom, vamos lá na questão de número 25. Questão de número 25, bacana demais. O que o comportamento do personagem Yamataka representa dentro do projeto literário do livro Terra Sonâmbula? Moçada, eu não sei se você se lembra da epígrafe, a terceira epígrafe do livro Terra Sonâmbula. Ela diz assim: há 3 espécies de homens. 2 pontos. Os vivos, os mortos e os que andam no mar. 3 espécies de homens. Os vivos, os mortos e os que andam no mar. Eu vou chamar a atenção desses caras aqui, ó. Os homens que andam no mar. Aí você vai me dizer assim, professor, mas não existe essa possibilidade de alguém andar no mar. Pois é, a gente está lidando aqui, moçada, a ideia dos homens que andam no mar é uma imagem que o senhor Couto criou para falar dos homens que acreditam no poder, escrevi errado aqui, acreditam no poder do sonho. Ó, meu WhatsApp tá ligado aqui, deixa eu desligar aqui o danado. Os homens que andam no mar são aqueles homens que acreditam no poder transformador do sonho. Beleza? Bom, e aí vem a pergunta. Eu vou direto ao ponto agora, tá? Porque o nosso tempo é bem escasso. Bom, o que esse Yamataka representa? Você lembra muito bem que o Yamataka é aquele cara que vai tentar construir um rio. Gente, isso é uma revisão, tá? Lembra que o Yamataka, ele estava tentando construir um rio
com as suas próprias mãos. Ele vai cavando um buraco com as suas próprias mãos. Mundinga e Tuahira encontram Yamataka, encontram ele, tentando fazer esse rio. E esse rio, só um detalhe, esse rio, ele seria... para que o Yamataka queria construir esse rio? Porque o Yamataka ele queria construir um rio ao redor de Moçambique, de tal maneira que nunca mais a pátria moçambicana iria ter guerra. Não entendi. Esse rio dele, moçada, é para que qualquer tipo de pessoa armada que for tentar entrar em Moçambique, na hora que ela for atravessar o rio, a pessoa ela morrerá afogada, tá? É justamente isso que eu falo aqui nessa análise que eu vou compartilhar com vocês, a análise que está no meu livro de análise das obras Fulvestre. Eu vou dar um Ctrl F de, L de localizar aqui, ó, e vou ler contigo um trechinho, tá bom? Inhamataka. Tá aqui, ó. Que deu danadinho. É esse aqui, ó. É aqui, ó. Bom, aqui é o filhamento da sua resposta que tá aqui, ó. Yamataka, filho das águas, nasceu de uma relação estabelecida no meio do rio. O seu sonho desacreditado, a construção do rio, revela a beleza que às vezes se esconde por detrás de ações aparentemente sem importância. Não importa a intensidade, largura, mesmo a existência do rio. O que vale é a entrega de corpo e alma ao leito daquele projeto. Novamente estamos diante da noção do sonho, elemento inspirador da existência humana. O contrário é a morte do ser. O que o Yamataka representa, gente? O Yamataka é um homem que anda no mar. O Yamataka é um homem que acredita no poder construtor do sonho. Qual que é o sonho do Yamataka? Construir um rio ao redor de Moçambique, para que a pátria moçambicana ela não mais viva guerra, tá bom? Qual que era o nome dele mesmo? Yamataka. Tá aqui, Luciana, vou escrever aqui para você aqui, ó. Yamataka. Aí. Onde eu consigo esses slides? Isso aqui não é um slide, tá? Luciana, aqui, na verdade, é a minha análise, tá? Acho que eu até mandei isso para vocês no grupo aí também, tá? Vocês têm que ficar bem ligados no grupo. Eu vou responder o Carlos agora. Estou indo lá para a questão de número 11 que ele pediu. Estou voltando aqui. Se essa questão já tiver sido feita, aí eu vou pedir para você ver a aula, tá? Senhor Carlos. O Carlos, já foi feita, tá? A 11 e a 12. Eu vou mandar depois para você lá no grupo, tá, Carlos? Porque senão a gente não avança, tá, Carlos? Então elas já foram feitas, tá? Não sei se é o seu primeiro dia hoje. Estou indo lá na 41, 48 dessa lista. Olha, 41 a 48 eu não cheguei nela, tá? Então eu chego nela daqui a pouco, tá? Acho que a Isadora também tinha pedido aqui. Deixa eu achar a mensagem da Isadora. A Isadora pediu a 31 e a 25. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, gente. 31 e a 25. Bom, a 25... eu acabei de fazer, né? Isadora, acabei de fazer a 25. A 31 eu tento chegar nela daqui a pouco, tá bem? Tá para frente aqui, não foi feita ainda. Então vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, galera tá tentando entrar aí. Landim, não sei se atrapalhei você, mas poderia escrever alguma das suas respostas com a gente, como se estivesse realmente escrevendo a resposta da prova, para a gente ir lapidando as construções? Posso sim, eu faço isso agora, tá? Beleza? Beleza. Pode fazer 22? Vamos voltar lá no 22. Então vamos lá. 22. 22, cadê ela? Cadê ela? Tá aqui, ó. Personagens de narrativas de ficção podem apresentar alguns sentidos alegóricos importantes no enredo. No caso do personagem Junito, do romance Terra Sonâmbula, que sentidos assumem o apelido Junito e o seu complemento. 25 de junho. Bom, primeiro passo. O nome Junito, primeiro,
essa ideia de colocar no diminutivo, ele tem toda uma carga de subjetividade. Quando eu falo subjetividade, é laços afetivos para com a criança. Beleza? Primeira ideia é essa. Bom, segunda ideia. Então, eu tenho que falar de quê? Eu tenho que falar por que é junhito e por que é 25 de junho, que é o nome completo dele, né? Bom, junhito para dar essa afetividade, tá? E 25 de junho é a data da independência de Moçambique, ok? Então, o nome do personagem pode ser lido como uma metáfora de quê, prof? Da independência de Moçambique. Tá? Então, é como se o próprio personagem fosse a materialização da independência de Moçambique. E aí é muito interessante, porque já logo na sequência, o personagem, Junito, ele desaparece da história. Né? O que é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque o conceito de pátria moçambicano, ele desaparecerá justamente depois que a pátria se torna independente. O que, o que não deixa de ser uma grande contradição, né, gente? Por quê? Por que é uma grande contradição? Pelo menos em tese, se um país se tornar independente, isso seria positivo. Só que Moçambique se torna independente, e aí logo na sequência a gente tem o quê? Uma guerra civil sangrenta, que vai matar mais de 1 milhão de pessoas. Isso é uma contradição. Uma contradição que é interessante vocês imaginarem, uma contradição sobretudo com os nacionalistas ufânicos lá de Moçambique, que acreditavam que quando Moçambique for independente, essa pátria será incrivelmente bela, etc, etc. E não foi bem isso que aconteceu, né? Não foi bem isso que aconteceu. Moçambique tornou-se independente, caiu numa guerra civil sangrenta, milhões de pessoas morreram por causa, né, desse problema histórico, social da pátria moçambicana. Beleza? Beleza. Então seria isso aí, senhora Isadora. Show de bola? Show de bola. Posso avançar, minha gente? Pode. Já vou responder uma questãozinha aqui. Alguém pediu ali, eu até tinha feito isso antes, mas eu faço agora de novo, até para vocês verem como que é a dinâmica de uma boa resposta, tá bem? Tá bem. Ô, Isadora, qual que era a questão que você pediu? A 31, se eu não estiver enganado, né? Acho que é a 31. 31, acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. Faz a 23 também? Faço. Vou voltar lá na 23. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp aqui, que ele tá ligado aqui, gente, no meu computador. Deixa eu fechar isso aqui, que essa encrenca começa... Fechei. Fechei. Vamos lá. Bom, vou fazer a do Carlos ali na sequência e 23 e 31. Beleza, já está aqui programado. Então, vamos lá. 23 primeiro. Vamos voltar lá na 23, depois eu parto para 31. Revela a crítica social contida no personagem alegórico Siqueleto, do romance Terra Sonâmbula. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas o Siqueleto, ele é também um homem que anda no mar, tá? Se a FUVEST pedir para você explicar a epígrafe, tá, gente? Epígrafe é aquilo que eu citei para vocês ali, né? Há 3 espécies de homens, os vivos, os mortos e os que andam no mar, tá? Se a FUVEST pedir para vocês explicarem a epígrafe, essa epígrafe ela tem tudo a ver com alguns personagens internos aí do livro. O Siqueleto é um deles. Vou contar a história para você do Siqueleto e na sequência a gente resolve a questão, tá? O Siqueleto, ele é um velho aldeão, e esse velho aldeão, ele mora numa comunidade, e essa comunidade dele, lá nela, já não existe mais ninguém. Todas as pessoas ou foram mortas pela guerra, ou fugiram da comunidade. Aí lá nessa comunidade onde esse velho aldeão está, sobrou apenas ele e uma hiena. E aí esse velho chamado Siqueleto, o que ele vai fazer? Ô, Luciano, é isso mesmo, tá?
esse velho chamado Siqueleto, ele vai arrancar todos os dentes da boca dele, coloca dentro de uma lata. Por quê? Ele acredita que esses dentes, eles são responsáveis por trazer a fome. E aí vem uma pergunta. Todo mundo foi embora ou todo mundo morreu? Ficou só ele, de humano. Por que que ele não vai embora? Porque ele tem um sonho. Qual que é o sonho do Siqueleto? Repovoar a comunidade dele. Então ele fica ali para tentar repovoar a comunidade dele que foi devastada pela guerra. Tá? E aí, moçada, em certo momento, o Siqueleto, ele faz um buraco para prender pessoas. E quem que ele vai prender dentro desse buraco? Tem uma rede lá dentro. Mundinga e Tuarri. Ele prende os dois. Prendeu os dois, levou para a comunidade dele, e ele diz assim: cortarei o corpo de vocês dois em pedaços pequenos, vou colocar isso na terra, e quando o pedaço de vocês dois, Tuarri e Mundinga, for colocado na terra, vai nascer pessoas para repovoar a minha comunidade. Então, ele acredita nisso. Ele acredita que é possível pegar pessoas, cortar o corpo das pessoas e usar essas pessoas de sementes. Ele acredita nisso, tá? Bom, e aí, diretamente eu vou aqui na pergunta aqui, ó. Revela a crítica social contida no personagem Siqueleto. Qual que é a crítica social? Primeiro, a gente tem uma crítica à guerra. Isso é uma crítica social. Por que isso é uma crítica social? Por quê? Porque ele ficou para trás, não? Não existe mais ninguém na comunidade dele. Por causa de quê? Por causa da violência, da barbárie da guerra. Outra crítica social também associada à guerra. Por que ele tirou os dentes? Ele tirou os dentes para não sentir fome. Ou seja, a guerra, além de matar, ela gera também sofrimentos alimentares, além de sofrimentos emocionais, sofrimentos alimentares, sofrimentos físicos. Então, esse sujeito, ele sofre. Tá? Então, esse sofrimento alimentar, a solidão que esse homem vive, tudo isso associado à guerra, é uma crítica que o senhor Mia Couto está fazendo a esse universo sombrio, violento, chamado guerra civil em Moçambique, tá? Então a crítica social reside justamente em todas essas condições que eu disse aí para vocês. Sossegado? Ô, senhora Bruna, tá dando para entender tudo aí, Bruna? A Bruna disse que tá tudo ok. Cecília Araújo, tá dando para entender aí, senhora Cecília Araújo? Muito bom. Então, o Landinhozinho do papai agora vai lá para a questão de número 31. É a 31? Ou ela já foi feita? Não, não foi não. Nossa senhora, essa aqui eu vou resolver ela, eu vou escrever a resposta. Dificílima. Ô, Isadora, é a 31 mesmo, né? Landim, em relação ao fato de Siqueleto ficar extremamente agitado ao notar que Mundinga escreveu o nome dele. Então, Isis, é o seguinte, eu pulei algumas passagens aí, tá? É o seguinte, o Siqueleto, ele que prendeu o Mundinga e o Tuarri, prenderam dentro de uma rede, aí os dois estavam aqui no chão, presos na rede. E aí o Mundinga vai pegar um pedaço de graveto e vai escrever no chão algumas palavras. Tá? Aí o Siqueleto fala assim, esse moleque sabe escrever? Sim, sabe escrever. Aí o bonitão do Siqueleto, ele fica louco, transtornado, porque pedirá ao Mundinga para escrever o nome dele, Siqueleto, numa árvore, com canivete. Porque ele acredita que se o nome for escrito no tronco da árvore, possivelmente essa árvore vai gerar frutos e dentro desses frutos terão sementes. Então, por isso que ele vai ficar tão eufórico assim, respondendo aí a... Nossa, é tanta pergunta aqui que eu já tô perdido aqui, tá, gente? A Isis.
Beleza, Isis? Beleza. Tem uma perguntinha aqui, o Enzo, devido ao modo que o Mundinga consegue enganar o Siqueleto, pode ser uma crítica aos ignorantes, analfabetos antigos. Ô, Enzão, enganar em que sentido aí? Na hora que ele escreve algo no chão, é isso? Ô, Vivi, eu já chego lá na 46 e 47 daqui a pouco. O carro dentro da garagem, que o porta-mala tava batido, aí tá entrando água. Gente, acho que... eu já desliguei O aqui. preço deu... Acho que deu 172, só que aí o padrinho pegou um fardo. Eu não Então tô vai dar uns conseguindo. O Samsung S1, 136. tá com... Deixa eu dar uma olhada. Eu tinha anotado aqui. Aqui, ó. Vai dividir Tô entre quem? conseguindo ativar o modelo aqui. Eu divido e mando pro padrinho. 225. Eu vou remover o colega aqui, tá em outra 272. Deu comunidade. 225. Pronto, tirei o colega da aula, tá, gente? Que eu não tava dando conta de... Bom, deixa eu ver aqui. Eu sou anfitrião, por que eu não tava dando conta de colocar um menino no mudo aqui? Que loucura. Então, vai lá, Isadora, 31, na verdade. Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, vamos ler a pergunta e aí a gente parte para ela aí. Os colonizadores da África são vistos como devoradores de terra, pois se lançam em território para, em seguida, dirigir-se a outro, sempre deixando para trás um rastro de escassez. Dessa maneira, o interior do romance Terra Sonâmbula, diversamente dos colonos, Tuareg e Mundinga andam circularmente pelas proximidades de Machimbombo. Apresente a motivação simbólica para essa circularidade, questão extremamente difícil. Extremamente difícil, gente. Muito difícil. Deixa eu pegar aqui os slides. Cadê os slides, Landinho do papai? Vou pegar aqui os slides aqui para eu te mostrar aqui um rolê aqui, ó. Tô pegando aqui os slides. Terra Sonâmbula é o nome do livro. Gente, e vai resolvendo questão. Não fica com preguiça não, viu, moçada? A sua aprovação, ela depende agora. Ó, Natália, seu microfone tá... Ah, não, tá mais não. Vem cá, então. O slide. Cadê o slide, prof? Ixi, não tá aqui, Landinho. Tá aqui, ó. Muito bom. Fica no slide aqui comigo aqui. Deixa eu mostrar para vocês um rolê. Tá aqui, ó. Eu até fiz um esqueminha para vocês memorizarem isso aí. Tá aí. Esses dois senhores que vocês estão vendo aí, um é o Mundinga e o outro é o Tuareg. Tá bem? Bom, é o seguinte. Você está vendo os dois aí? Eles vão ficar sempre andando ao redor aqui, ó, do Machimbombo. E é isso que eu tento dizer aí, ó, nesses slides aqui para vocês. Então, eles sempre ficam andando ao redor do ônibus. Tá bem? Tá bem. Bom, e aí a gente vai começar a formular a resposta agora. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. O europeu, ele faz assim, ó. Ele chega nesse lugar aqui, ele explora e vai para outro lugar. Ele explora esse outro lugar e vai para outro lugar. Ele explora esse outro lugar e vai para outro lugar. Então, o europeu, ele realiza práticas predatórias de exploração de espaços aí. Acompanhando? Então, eles não andam no mesmo lugar de maneira circular. Eles chegam aqui, exploram, até não conseguirem mais, na sequência vão para outro lugar. Então, eles vão deixando um rastro de destruição para trás. Beleza? Beleza, fica de olho nisso. O que é diferente, completamente diferente, do Tuareg e do Mundinga. O Tuareg e o Mundinga, que são africanos, moçambicanos, eles ficam andando ao redor do mesmo lugar. Aqui, ó. Eles não fazem isso, ó. Exploram, vão para outro lugar. Daqui vão para outro... Não, eles ficam andando ao redor do mesmo lugar.
O que mostra para nós uma preocupação com a pátria moçambicana, gente. Então, uma preocupação com identidade, uma preocupação em cuidar de Moçambique, o que é diferente dos europeus. Europeu explora e parte. Africanos ficam andando ali circularmente, cuidando do próprio território africano. Ô, Jana, manda depois no grupo, tá bem? Eu não sei, talvez vou ter que fazer uma viagem hoje para Goiânia. Não sei ainda, ou vai ser hoje ou amanhã de madrugada. Mas assim, eu mando, tá, Jana? Fica no grupo. Ô, Marcelo, você está querendo perguntar alguma coisa aí, senhor Marcelo? Não desliguei o microfone dele aqui. Acho que estava por engano. Então vamos lá, gente. Eu vou resolver essa questão aqui para vocês verem o que seria um modelo satisfatório aí de resposta. Eu poderia dizer que eles andam em círculo como estratégia? Sim, mas qual que seria, que estratégia seria essa, Vivi? Ô, Gabriela, isso é um caminho Gabriela fez uma pergunta, eu vou pegar a pergunta dela e vou jogar aqui para todo mundo aberto, tá? Gabi, isso aí é um caminho de análise, tá? Eu estou partindo para outra compreensão do fenômeno, tá? Você está errada? Não, não está errada. Então, porque a ideia deles caminharem ali, Gabriela, que eu estou defendendo, é a ideia deles procurarem um significado de pátria, tá? Que está em crise. E aí, essa ideia de procurar, a ideia de cuidar, essa é a minha leitura, tá? Mas é claro, a sua interpretação aí, Gabriela, ela é completamente certa, coerente. Tanto é que um grande argumento que eu te dou para defender o que você disse é o próprio machimbombo. O ônibus é um elemento moderno, tecnológico, que está parado. Então, esse ônibus é como se fosse a própria imagem de Moçambique parada no curso da história. É igual dentro do livro tem uma imagem também de uma baleia que está morrendo na praia. É a própria imagem de Moçambique, morta, destruída. Beleza? Olha, gente, essas coisas mais pesadas assim, elas irão aparecer para vocês na prova, tá? Vocês têm que ficar bem ligados, com o coração aberto, aí vai aceitando a parada. E vamos que vamos, Landim. Vamos que vamos. Bom, está errado falar que eles andam circularmente para evitar o novo ao estabelecer a pátria moçambicana. Não entendi, Enzão. Explique isso melhor aí para o pai Landim. Vai lá, explica aí. Bom, deixa eu pegar aqui a lista 1, que é a danadinha. Nossa, tem coisa aberta demais aqui. Deixa eu fechar aqui um pouco de coisa, gente. Porque senão esse zoom daqui a pouco ele começa a dar game over. Zoomzinho, marcha lenta. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Então agora acho que dá. Então, bom, vamos lá. Olha, sempre uma boa resposta, você tem que começar com a contextualização. Ó. Segundo, a leitura do romance Terra Sonâmbula, vírgula, de Mia Couto, publicado em 1992. Podemos perceber... Escrevi errado aqui, gente. Perceber uma grande diferença entre o comportamento europeu e moçambicano. No que se refere ao espaço geográfico. Ponto. O que o Landim fez aqui? Ó? Essa primeira partezinha que eu fiz aqui, que está de azul, eu fiz uma contextualização. Por isso que eu preciso muito que vocês vejam a primeira, na verdade, uma aula que eu mandei avulso para vocês lá. Eu vou te explicar como que é resolver uma questão aberta. Tá? Se você vacilar por causa de detalhe, você não é aprovado.
Você tem que ficar esperto. Até o dia da prova, você tem um tempinho legal aí, ó, dá para resolver muita coisa. E qual que é o dia da prova mesmo? Gente, dia. Eu tô confuso com a data aqui, ó. É no outro final de semana, né? No segundo final de semana. É no dia 8, é isso? Dia 8 e 9, beleza. Eu coloquei na minha cabeça que é no dia 11. Nossa, eu tô olhando aqui dia 11, é uma quarta-feira, você tá doidão. Então, olha só, o que o Landim colocou de azulzinho aí é o quê? A contextualização. Na sequência, o que eu estou marcando aqui para você de verde será o que, Landinho do papai? Será, aqui de verdinho aqui, será a nossa afirmação. Tá bem? Vamos ver se a pergunta dá para a gente pegar alguma coisinha da pergunta e colocar na nossa resposta. Às vezes dá para você fazer algum tipo de paráfrase aí, tá? Tá bem? Tá bem. Deixa eu ver. Os colonizadores são vistos como devoradores de terra. Olha que legal, dá para você usar isso. Pois se lançam no território para em seguida dirigir-se a outro, deixando para trás. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Olha que legal. Vou parafrasear aqui, gente, ó. Ó, matéria-prima. De um lado, vírgula, temos os colonizadores. De um lado, temos os colonizadores que, ó, vou até pegar ali, ó, são vistos como devoradores de terra, pois exploram uma região buscando em seguida outra para destruí-la. Ponto. De outro lado, os moçambicanos, Mundinga e Tuareg, apresentam outro comportamento para com o território. Ponto. Espera aí, deixa eu só aceitar a galera que está entrando aqui, gente. A galera entrando ali. Bom, então vamos lá. Isso aqui agora que eu estou fazendo, gente, é a explicação. Não terminei minha explicação ainda, tá? De um lado temos os colonizadores que são vistos como devoradores de terra, pois exploram uma região vírgula, em seguida, outra para destruí-la. De outro lado, os moçambicanos, Mundinga e Tuareg, apresentam outro comportamento para com o território. Eles caminham circularmente, circularmente às margens do ônibus. Condição alegórica que expressa o sentimento de cuidado e descoberta de Moçambique. Tá aí, ó. Olha o que eu fiz. Azul é contextualização, verde afirmação, vermelho explicação. A única coisa que faltou aqui, ó, mas ali a minha questão não me ajudou por isso, tá? Faltou o quê? Uma citação. Pronto. A única coisa que faltou, que eu vou colocar aqui com outra cor. Então, isso aqui seria uma boa resposta. O que você faz? Contextualização.
afirmação, explicação e, por fim, citação. Isso aí são os caminhos necessários de uma boa resposta. É isso. Beleza? Fala, Cecília, você está chamando aí? Duas perguntas. A primeira é sobre a questão dos colonizadores. É obrigado, tipo, eu contextualizar, fazer essa contextualização, citar os colonizadores na resposta? Ô, Cecília, vestibular é tipo uma festa. E aí, quando você sai para balada, não dá para você sair de chinelo, não dá para você sair, de repente, sem um batom na boca, sem um brinco na orelha. Até que dá para sair, só que talvez seu desempenho lá fora não seja tão satisfatório do jeito que você desejaria. Então, você tem que imaginar que você, a sua resposta é o seu cartão de visita. Se você coloca mais elementos certos, melhor para você. É claro que também, quanto mais você fala, mais chances tem de você colocar coisa errada. Mas se você consegue, coloque. Por quê? Porque seria uma maneira de você se diferenciar do outro. Foi o que eu falei para os meninos no primeiro encontro. Ah, eu saí para comer um sanduíche. Dá para comer um sanduíche sem queijo? Dá, mas é melhor com queijo. Ah, eu saí para comer um sanduíche. Dá para comer um sanduíche sem bacon? Dá, mas se tiver um baconzinho, é bom pra caralho. Você tá entendendo? Então, assim, você tem que pensar que a sua resposta ela tem que ter um tempero. É ela que vai fazer você ser aprovado ou não. Porque o estudante, ele é assim. Ah, eu coloquei tudo que era necessário. Na sua cabeça, você achou que colocou, mas a sua resposta é outra coisa. Então, o estudante ele fica possesso. Não é objetivo do professor fazer ser reprovado. Então, quanto mais bem estruturado e fundamentado está a sua resposta, melhor para você. Eu colocaria. Ok. A segunda pergunta é sobre a descoberta que você colocou sobre os dois personagens na resposta. Você colocou a descoberta de Moçambique. Por que seria descoberta? Você lembra de uma passagem dentro do livro que o Mundinga ele briga com o Tuarri, ele sai e ele será agredido pelas velhas profanadoras? Sim. Elas abusaram dele sexualmente. Por que ele foi abusado sexualmente? Porque ele não conhece a tradição moçambicana. Então, andar ali também é uma forma de descobrir tradições, descobrir de questão geográfica também, animais. Então, tudo também pode ser uma forma de descoberta. Porque, por exemplo, algumas coisas na sua vida talvez você não dê muita importância hoje, por quê? Porque você não passou pelo processo de descoberta de algumas coisas, né? Então, se eu falar para você que uma criança morreu em tal lugar, talvez isso não vai te sensibilizar muito. Eu ficarei bastante sensibilizado, porque eu tenho uma filha de 4 anos. Então, eu passei por uma descoberta que talvez você não. Entendeu? Então, a ideia dos dois andarem ali, a ideia de eles também passarem por conhecimentos. Tá? Beleza? Professor, a aula vai até mais ou menos que hora? Vai até às 15 horas. Gente, um recado que eu quero dar para vocês aqui. Eu não vou agendar com vocês os horários bonitinhos das mentorias, até para a gente ter mais flexibilidade para fazer mais aulas, tá? Porque se eu agendo, aí eu travo demais um monte de movimentos aí. Então, eu vou tentar sempre falar para vocês assim, olha, gente, amanhã, tá hora, tem aula. Porque eu não podia estar falando isso para vocês, não, mas tem alguém de Uberlândia aqui, gente? O Enzo. Eu estou mudando para Goiânia, então eu estou na loucura, estou reformando a casa aqui, tem um apartamento em Goiânia, eu tenho que arrumar um outro apartamento, então eu estou mexendo com praticamente 3 casas, pra vocês entenderem, tá? Então, muito louco. Volto na resposta rapidinho. Volto. Você pode comentar sobre o fato que o lugar ao redor deles ficar mudando com o passar do tempo? Posso sim.
Tá aqui a resposta, ó. Bom, gente, por que que o lugar fica mudando com o passar do tempo? Porque é a Terra Sonâmbula, né? A Terra Sonâmbula, que é Moçambique, é como se ela também sofresse com os horrores da guerra. Então, a própria guerra fez com que até a Terra se apresentasse de forma personificada. Então, ela está sonâmbula porque ela sofre com as atrocidades da Guerra Civil Moçambicana, que começa no dia 25 de junho de 75, lá no território moçambicano. Beleza? Amanda, sim, eu entro na lista 2. Acho que a Terra Sonâmbula está na lista 2, eu acho, salvo engano, tá? Mas já começo sim a lista 2. Professor, se o senhor tiver mais slides com análise na Terra Sonâmbula, poderia mandar no grupo? Posso. Quantas reuniões você acha que vai ter até a segunda fase FUVEST? Ô, Júlia, eu queria... É que eu estou enrolado com mudança. Eu queria pelo menos 2 encontros com vocês por dia. Esse é o meu sonho, tá? Então, vou levar a minha tralha para Goiânia para poder ajudar vocês. Prof, a lista dos livros ficará... Vai ter lista dos livros. Ficaram faltando? Sim, eu estou produzindo, tá? Vai conseguir fazer a lista 3 até a prova? Vou sim, tem que fazer... Eu tenho no máximo 3 dias para fazer essa lista, tá? Para terminá-la aqui. Entendo a intenção, disponibilizar as resoluções, mas será que pelo menos a véspera poderia liberar? Então, Vinícius, Vitória, eu não tenho, Vitória, porque assim, Vitória, só para você entender, é difícil vocês entenderem isso porque vocês estão daí, né? Quem está do lado de cá é assim, ó. Essas questões aqui são questões que eu estou produzindo. Então é assim, eu tenho que escolher. Ou eu crio muitas questões, ou eu crio poucas questões com resoluções. Então eu prefiro a primeira alternativa. Mais questões sem resolução. Porque fazer a resolução de uma questão, você acabou de ver aqui como é que é. Ó. Olha aí. Olha o tamanho da questão. E olha o tamanho da resolução. Então, isso aqui dá muito mais trabalho. Tá? Então, é por questões de estratégia mesmo, escolha. Então, eu escolhi não fazer resolução e criar o máximo possível de questões para vocês aí. Tá? Prof, eu posso dizer que a Terra se mover é uma tentativa de levar os personagens até seus destinos e assim até a descoberta de suas identidades. Porque na passagem da morte de Kinzo, parece que a Terra levaria-o até Mundinga. Até Mundinga? Olha, a primeira ideia aí, legal, tá? Quem que falou? Quem foi? Gabriela. Então, Gabriela, não dá para dizer que porque na passagem da morte de Kinzo pareceu que a Terra queria levá-lo até o Mundinga. Olha, não, faz sentido. Faz sentido. Você pode pegar o que você disse aí e transformar isso em afirmação, tá? Pode fazer 29? Pode. Pode fazer 27? Pode. Pode. Então vai lá na 27 e na 29. Bora pra cima. Fazer render, hein? 27, Landim, você está na lista errada. Vamos lá então, gente. 27, tá aqui a 27. Deixa eu ver aqui, foi a 27 e 29. Então vamos lá. Vamos lá. A personagem Kinzo, personagem Terra Sonâmbula, antes de falecer teve um sonho, um momento em que marcado por uma das transformações dos personagens. Cite pelo menos 2 imagens que o personagem viu nesse sonho. Bom, primeira imagem que o Kinzo viu nesse sonho, é muito bonita essa parte, tá, gente? A primeira imagem que ele viu é de Junito, não a primeira, né, mas uma das, de Junito. O Junito se transformando em ser humano, ou seja, a antropomorfização do personagem. Tá? Outra imagem que ele viu, a mãe com uma criança no colo. Outra imagem, o próprio Kinzo se transformando na Parama. Essas são as imagens que ele viu. Tá? Então, todas essas imagens aí, o que elas mostram para a gente? Que a guerra está acabando. Tá bem? Que a guerra está chegando ao fim. Tá? Outra imagem que ele vai ver
Pediu só duas? Pediu só duas, tá, gente? Não inventa mais não, tá? Viu, Cecília? Outra imagem que ele viu foi a imagem do Mundinga, que é o mesmo que o Gaspar. Tá aí para você. Tá bom? Tá bom. 29. Farida, personagem do livro Terra Sonâmbula, de Mia Couto, dentro do barco náufrago, olhava constantemente para um farol. O que essa ação da personagem revela? Bom, moçada, ela olhar para o farol, farol, normalmente na literatura, ele é símbolo de busca, tá? E aí, Natália, Bruna e Cecília, farol é símbolo de busca, de sonho, tá? Então, ela ficar sempre olhando para o farol, qual que era o sonho dela? O sonho dela era que o dono do barco que ela estava, naufragado, viesse, tá? E viesse para resgatar o barco e, em consequência, salvasse ela, levasse ela para algum lugar, algum outro lugar que não existisse guerra. Normalmente, moçada, a ideia de algo que está distante, tá? É a ideia do sonho, é a ideia da busca, a ideia da conquista, do desejo, a ideia de buscar incessantemente algo. Fechou? Fechou. Bora para a saideira? Bora para a saideira. Alguém tinha feito uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. 40, deixa eu pegar 40 aqui. Lando, Landinho, Landão, para que esse negócio abriu aqui, cacete? Ai, meu Deus, então tô indo lá na 40. Alguém pediu aqui a 40. Questão de número 40. Vou compartilhar com vocês aí. 40. 40. Faz a 34. Então, vou voltar na 30. Não, já estou na 40 aberta aqui. Aí eu fecho, então, tá, gente? 40 e 34. Fechou. E aí, amanhã a gente tenta se encontrar de novo, tá bem? Bom, vou na pergunta. Responda aos questionamentos. O que as transformações dos personagens acima indicam? Ah, isso aqui tem a ver com aquela outra pergunta que a gente acabou de fazer. Joito me chamou, olhei sem confiança, mas em mim vi foi de dar surpresa, mesmo em sonho, porque os meus braços exibiam lenços enfeites, minhas mãos seguravam a zagaia, que é uma arma. Me certifiquei, eu era um naparam. Ó, a primeira imagem, tá, gente? Ó, já resumindo de maneira bem clara e objetiva, essas imagens indicam que a guerra está acabando, tá? Ao verem minha nova figura, aqueles que maltratavam meu irmão se extinguiam no fechar dos olhos, mas Junito ainda lutava para despichar, desembaraçar-se da condenação. Olha outra imagem, Junito se transformando em ser humano. Me veio a ideia que ele precisava de um pouco de infância e cantei os embalos de nossa mãe. Sua última ponte com a família. Enquanto eu cantava, ele se foi vertendo todo gente. Olha lá, se transformando em pessoa. Ao seu lado, como chamasse o meu canto, minha mãe apareceu segurando a criança em seu colo. Lhe chamei, mas eles nem me pareciam ouvir. Juíto, então, colocou... Enfim, gente, são imagens que revelam que a guerra está acabando. Por isso que esses personagens estão regressando aí. Mas é um sonho? Ué, gente, o livro, um dos maiores temas do livro é a importância do sonho, tá? O sonho aqui, ele tem uma carga semântica de quase realidade, tá? Cite 3 personagens que maltratavam Junito, aludidos acima. Aqui, ó. Estevão Jones, tá? Estevão Jones, que é o prefeito. Outro é o Romão Pinto. E, por fim, como é que é o nome dele, gente? Chetane. Não. Esqueci o nome do personagem. Asma Hassani, pronto. Lembrei. Tá aí para vocês. 3 personagens. Tá bem? Beleza. Fazer 34. Por que o Romão? Porque o Romão é europeu, né, gente? O Romão, o que ele fazia com as mulheres africanas? Estuprava elas.
Ele é do mal. O Romão, ele é alguém, junto com o Estevão Jones, ele ganhava, é a Sani mesmo, obrigado. Ele ganhava grana com a desgraça da guerra. Ele e o Estevão Jones. Beleza? Senhora Carolina, todas as questões é legal você fazer um esquema, tá? Até para você internalizar. Beleza? Beleza. Deixa eu ver qual que foi a outra aqui. 34. Saideira, tá, gente? 34. 34. No trecho, uma repetição de uma passagem corrida do início do romance. As ondas vão subindo, a duna rodeia a canoa, a voz do miúdo quase não se escuta, abafada pelo requebrar das vagas. Tuahir está deitado, olhando a água chegar. Agora, já o barquinho balouça, aos poucos se vai tornando leve como uma mulher, ao sabor de carícias, e se volta do colo da terra, já livre e navegável. Começa então a viagem de Tuahir, para ver o mar cheio de infinitas fantasias. Nas ondas estão escritas 1000 histórias dessas de embalar as crianças do inteiro mundo. É o seguinte. O início do livro começa... Aí eu estou pensando em início do livro, não em primeiro capítulo, tá, gente? Começa com o tema da viagem. O livro começa com viagem e termina com viagem. Então, começa de um jeito e termina do mesmo jeito. E aí, gente, o tema da viagem é a ideia da descoberta, tá? Da aprendizagem. Então, essa questão ela está exigindo justamente isso, né? O livro começa com o tema da viagem, que é a ideia da descoberta, do homem descobrindo a si mesmo e aquilo que está ao seu redor, no caso, Moçambique. Fechou? Professor, então, Bruna, o Hassani é alguém que eu também fiquei bem surpreso com ele, tá? Mas o Hassani, ele era um político, aquele cadeirante, ele era um político e parece que ele era uma pessoa do bem, mas ele era uma pessoa do mal, porque ele também ganhava grana com a desgraça chamada guerra, tá? Então ele é do mal. Beleza? Se você pegar essa passagem do livro, onde está lá o sonho do Kindle, você vai ver o nominho dele lá. O que parece uma contradição, mas de fato, ele é um cara do mal. A Luciana falou assim, precisa de mais umas 10 dessas revisões, fica de olho no grupo. Fechou, minha gente? 60 minutos aí falando igual um cavalo velho. Fazer o seguinte, eu vou tentar encontrar com vocês amanhã. Eu mando no grupo lá as informações, tá? Todo mundo deve estar no grupo. E vai resolvendo questão aí, tá, gente? Garra lá. Beleza? Beleza. Até amanhã, se tudo der certo. Fui.